Olá, eu sou o professor João Pedro e eu vou dar uma aula de história sobre Guerra Fria para o nono ano do ensino fundamental. Então, vamos entender. A Guerra Fria foi o conflito não bélico armamentista tecnológico e político entre os Estados Unidos e a União Soviética. Então, como o próprio nome diz, Guerra Fria, ele foi não bélico, não houve um conflito direto. E chama fria porque não houve um conflito direto entre os Estados Unidos e a União Soviética. Porém, eles se provocavam, fazendo demonstrações militares e tecnológicas o tempo todo, um contra o outro, além de interferir na política de outros países e financiar guerras em outros países para mostrar a supremacia de sua ideologia, além de conseguir a manutenção política para cooptar novos aliados para o seu bloco. Então, nesse conflito, foram colocadas em jogo duas ideologias, a capitalista e a socialista. E ela vem após os resultados da Segunda Guerra Mundial, que assim eles buscam dividir a Europa e a sua zona de influência sobre o mundo. Para entender o conflito, também temos que entender a dicotomia entre capitalismo e socialismo. O capitalismo é um sistema de produção baseado na produtividade, onde o Estado não interfere ou interfere minimamente na economia, também chamado de liberalismo, liberalismo econômico, onde a iniciativa privada tem a liberdade para exercer suas atividades sem muita interferência do Estado, podendo a economia se autogerir a partir da iniciativa privada e da iniciativa particular. Agora, dentro do socialismo, é um sistema de produção baseado na distribuição de renda, onde o Estado controla totalmente ou majoritariamente a economia, chamada também de economia planificada, onde a economia é plana, planificada e distribuída de acordo com o que o Estado determina. Então, na economia socialista, a iniciativa privada é totalmente controlada ou inexistente, onde o Estado que controla toda a produção e distribui da maneira que julga necessária para a sociedade. Os dois grandes atores, os Estados Unidos e a União Soviética desse conflito, a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, começam a tensionar cada vez mais suas relações, porque durante a Segunda Guerra Mundial eles foram aliados para combater o nazismo alemão e o fascismo italiano. Assim, após o fim da guerra, eles terminam a guerra capturando Berlim e dividindo a Alemanha em dois espaços geográficos, o espaço socialista e o espaço capitalista. A Alemanha ficou totalmente dividida e a Europa também ficou dividida. O lado geograficamente mais próximo à União Soviética se tornou um bloco socialista de países socialistas sob influência soviética, enquanto o lado ocidental da Europa ficou sob a influência dos Estados Unidos e do Reino Unido e ficou dominantemente com o governo e o sistema capitalista. Na conferência de Yalta, os líderes desses dois grandes blocos se reuniram para dividir a Europa e decidir qual seria o futuro do mundo a partir do fim dessa guerra. Então se diz que uma cortina de ferro desceu sobre a Europa. Bem na Alemanha, a Europa ficou dividida de um lado sobre o bloco capitalista e de um lado sobre o bloco socialista. Dois blocos que confrontavam socialmente, culturalmente e economicamente. O ápice de todo esse momento foi a construção do Muro de Berlim em 1961, pois a cidade de Berlim foi dividida também, como a Alemanha toda, mas especificamente essa cidade foi dividida a cidade, onde um lado era capitalista e um lado socialista, e com a construção do muro ninguém podia transitar de um lado para o outro. Aqui estão os líderes do Reino Unido, Churchill, dos Estados Unidos, Roosevelt e Stalin da União Soviética na Conferência de Yalta, onde eles decidiam o futuro da Europa e do mundo. A política de enfrentamento começou com o Plano Marshall, onde os Estados Unidos buscou financiar e reconstruir os países da Europa capitalista após o fim da Segunda Guerra Mundial. Já a União Soviética, em resposta, cria a Comecon e começa a reestruturar e reconstruir os países socialistas. Também dois grandes pactos militares foram firmados nesse momento. A OTAN, que existe até hoje, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, onde participam os Estados Unidos, Canadá e os países capitalistas da Europa no momento. E o Pacto de Varsóvia, que é o pacto socialista, onde é uma aliança militar firmada entre os países socialistas para se protegerem da influência capitalista. Então aqui nós temos a Europa totalmente dividida entre dois pactos militares, onde existia uma tensão enorme entre esses dois blocos, onde esses grupos tinham medo de um confronto direto, resultar num confronto de proporção mundial novamente entre esses dois grandes blocos de ideologias conflitantes.
Para continuar essas provocações, ao invés de uma guerra direta, também aconteceu a corrida armamentista e a corrida espacial, onde esses dois grupos demonstravam que tinham armas melhores e tecnologias melhores um que o outro. Os Estados Unidos até 49 possuíam todo o monopólio da tecnologia nuclear, mas em 49 a União Soviética testa sua primeira bomba nuclear, colocando o mundo em estado de alerta, pois os dois lados tinham bombas muito fortes que poderiam destruir o mundo inteiro se ocorresse uma guerra frontal. Assim, também a União Soviética acaba desenvolvendo tecnologias como o primeiro satélite Sputnik e acaba enviando o primeiro homem para fora da órbita terrestre, Yuri Gagarin, em 61, demonstrando seu poder tecnológico. Os Estados Unidos, a fim de ter um programa mais ambicioso, enviou uma tripulação à Lua e Neil Armstrong é o primeiro homem a pisar na órbita lunar. Assim, na América Latina, também sofreu interferências e influências desse movimento político que estava acontecendo no mundo. Os Estados Unidos desenvolvem a doutrina de segurança nacional e o inimigo interno. O que significa isso? Que os Estados Unidos começou a perseguir qualquer movimento socialista dentro da América Latina, pois ela não queria que nenhum país dentro da sua área geográfica mais próxima, que é a América, se tornasse socialista. Então eles começaram a treinar militares de toda a América Latina, enviar diplomatas para incentivar as alianças políticas da América Latina dos Estados Unidos, sempre combatendo e querendo bloquear esses países de negociar com os países socialistas da União Soviética e o bloco socialista como um todo. Porém, em 59 ocorre uma revolução em Cuba. Essa revolução cubana tomou um cunho socialista e colocando os Estados Unidos em estado de alerta. No Brasil, eles acabam financiando influenciando a ditadura militar e o golpe militar, com medo que o presidente atual, João Goulart, que tinha demonstrado conversas com a União Soviética, Cuba e China, e além de fazer algumas reformas, tornasse um rumo socialista para o Brasil. Aqui nós vemos uma foto de tanques e jipes militares no frente do Congresso Nacional, quando eles fecham o Congresso e exilam o presidente João Goulart após o golpe militar. Aqui nós vemos as alianças políticas durante a Guerra Fria, onde os países em azul são os países alinhados ao capitalismo, em vermelho ao lado socialista. Então vemos que o mundo estava totalmente dividido e esses países não negociavam entre si ou eram impedidos de negociar a partir dos países dominantes das grandes potências. Os Estados Unidos não gostava que os países aliados negociassem com o bloco socialista, nem a União Soviética gostava que os países aliados negociassem com o bloco capitalista, tentando romper com a influência do outro bloco dentro dos seus próprios blocos. Com a crise da União Soviética, a, a Guerra Fria vai tomando seus rumos finais. O controle do Estado sobre a economia da União Soviética começou a gerar alguns problemas, pois não havia negociações do bloco capitalista com o socialista e isso começou a gerar algumas crises em recursos e problemas internos na União Soviética. O último líder da União Soviética, Mikhail Gorbachev, que entrou em 1985, começa a fazer uma abertura gradual da União Soviética, onde começa a abrir a iniciativa privada e as negociações com outros países. Então começam assim também a crescer movimentos separatistas e a União Soviética começa a ter movimentos separatistas. Cada país integrante daquele bloco começa a querer se separar e ter sua própria política independente da União Soviética. Esse ápice se dá com a queda do Muro de Berlim, quando a Alemanha se reunifica e expulsa o governo socialista do país, criando uma Alemanha unificada capitalista. E o fim da União Soviética em 1991, com a dissolução do partido e a independência de todos os estados que compunham a antiga União Soviética. Assim, a bipolaridade do mundo acaba se confrontando com um novo mundo globalizado, onde não só existem alianças do bloco socialista e capitalista, mas novas alianças e novas perspectivas sociais são lançadas como novas alianças e novas parcerias comerciais e políticas no mundo, girando um mundo multipolar. Mas o fim da Guerra Fria realmente aconteceu dessa forma, porém ainda existem resquícios desse conflito, como a gente pode ver o impacto da guerra da Ucrânia e o conflito e as tensões entre a Rússia e os países ocidentais, principalmente os Estados Unidos. Essa foi minha aula. Muito obrigado e até mais.